isso que é bom, como a palavra de Deus fala, né? Faz com que o solitário habite em família. Então aqui nós somos uma família, né? A família de Deus. Amém? Amém? E assim, a cada vez que a gente conhece mais a palavra de Deus, a gente vai conhecendo os princípios de Deus, né? E nós só não queremos conhecer os princípios, nós queremos também praticar, né? E nós somos capacitados pelo Espírito Santo a praticar, porque tem princípios que é difícil, né? Que ainda não caiu a ficha, né? Ou então assim que, nossa, a gente já vem de uma tradição, já vem de um costume, né? Que muitas vezes é difícil. E esse mês, né? A gente vai aprender como andar no favor de Deus, né? Quem quer andar no favor de Deus aqui? Amém. Todas nós, né? Nós queremos andar no favor de Deus. A gente vê a rainha Esther, né? Ela andou no favor de Deus. A gente vê José, ele andou no favor de Deus, né? E eles prosperaram, as coisas deram certo. Semana passada a gente viu um princípio, né, de andar no favor de Deus, que é a santidade, né? A gente se separar das coisas que não agradam a Deus. Isso é andar em santidade, né? Uma das coisas que não agrada a Deus é todo tipo de pecado, né? Então se separar disso. E hoje o segundo princípio que a gente vai ver está em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Pode ler, Neide? Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. 13, 7. 13, de 1 a 7. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu que não temer autoridades? Fazes o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, que são ministrados de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai todos os que lhes é devido, e que tributa a quem imposto a quem respeita, e respeita a quem honra a honra. Então a gente vê ali que o primeiro princípio que a gente viu semana passada é a santidade, e o segundo, né, através desse texto que a Neide leu, Romanos 13, versículos de 1 a 7, é a submissão, né? A gente vive, né, numa sociedade que prega totalmente o contrário, né? Ainda mais aqui no Brasil, com o jeitinho brasileiro, né? Para que pagar imposto, né? Vamos sonegar, né? Então já vem isso assim, né? Se a gente pode burlar, por que não burlar, né? E a gente vê que esse segundo princípio de Deus é muito importante, que é se submeter à autoridade, né? Gênesis capítulo 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então a gente vai continuar estudando a vida de José, né? Semana passada a gente viu aspectos na vida de José acerca da santidade, que foi um homem que prosperou, que andou no favor do Senhor, mas ele obedecia os princípios de Deus. E hoje esse segundo princípio nós também vamos continuar estudando a vida de José, né? Como a Gorete leu ali, né? Que tudo que ele fazia, ele prosperava. Por quê? Porque ele obedecia à autoridade, né? Então, o segundo princípio fundamental para experimentar o favor de Deus em nossas vidas é a submissão. Quando atentamos para o lugar de autoridade que José chegou, a gente viu José, ele tinha um sonho quando ele era adolescente, criança, né? Deus já tinha colocado aquele desejo, aquele sonho no coração dele,
né, que ele ia ser autoridade. Mas, né, no decorrer do caminho, a gente viu que os irmãos dele quiseram matar ele. Daí Rúben, o irmão mais velho dele, disse, não vamos matar o nosso irmão, senão o sangue dele vai clamar contra nós, né? Então daí resolveram ser mais bonzinhos, esconderam ele no poço, né? Mais bonzinho, entre aspas, vamos vender como escravo. Né? Mentiram para os pais, né? Para o pai dele, que ele tinha morrido, que tinha sido pego, sujaram, né? Mataram um animal lá, sujaram de sangue as vestes de José, aquela túnica colorida, né, que o pai tinha dado, e despertou mais ciúme dos irmãos ainda, né, que imagine o mais novo ainda ganhar uma túnica colorida, né, e aí aquela túnica que ele andava, e aí sujaram de sangue e disseram que um animal tinha pego ele. E assim lá foi José para o deserto, né, lá foi José para o Egito, né, com aquela caravana que estava passando no deserto, venderam ele, quando ele chegou lá no Egito, Potifar comprou ele, né, e aí ele foi trabalhar na casa de Potifar, né? Mas a gente viu que daí aconteceu determinadas coisas, né? Foi parar no cárcere. E às vezes a gente pode pensar, nossa, né? Agora de escravo, né? No cárcere, preso, como é que Deus vai cumprir o propósito na vida, né? O sonho que ele tinha. Mas o fato de ele honrar princípios, de obedecer princípios, Deus colocou ele exatamente onde que ele queria, colocou ele como cabeça. E nós temos essa promessa de Deus. Ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus nos diz que Ele nos quer por cabeça e não cauda. Então, isso é promessa para nós que somos filhos de Deus, tá? Então, mas a gente precisa honrar princípios, né? E descobrir, né? A gente descobre na vida de José que ele foi um homem que, primeiramente, aprendeu a andar em submissão, né? José tinha uma impressionante revelação deste princípio e fez dele um estilo de vida, né? Então, a gente tem que desejar obedecer esse princípio de submissão, ter disso um estilo de vida. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, vai me capacitar, capacitar. Andar em submissão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não importa onde a gente está, não importa José se ele era escravo, se ele estava preso, ou mesmo quando ele se tornou governador do Egito, né, braço direito do faraó. Em todas essas circunstâncias, ele honrou princípios, tá? Esse princípio da submissão. Deus estabeleceu os princípios de autoridade, porque Deus, Ele mesmo, é a fonte de toda autoridade. Então, quando a gente está honrando a autoridade, né, a gente está honrando a Deus, a gente está se submetendo a Deus. Né, a autoridade. E por isso mesmo, toda pessoa que se em posição de autoridade, seja ela na família, no trabalho, na igreja, na sociedade ou no governo, é um instrumento de Deus para que sua vontade seja feita. Por isso mesmo, andar na vontade no favor de Deus implica em andar em submissão às autoridades, porque elas são constituídas